Olá a todos, nós vamos dar continuidade aqui na nossa disciplina Microbiologia Básica. Hoje nós vamos entrar já num sistema do diagnóstico microbiológico. Então nós já temos embasamento para isso, porque até agora nós já vimos diversos assuntos que vão nos embasar agora para começarmos a falar já do diagnóstico microbiológico, na parte, lógico, que cabe aqui a microbiologia básica. Então, o que nós já vimos até agora? Nós já vimos o assunto biossegurança, que é essencial para nos amparar no nosso dia a dia no laboratório, para trabalhar com micro-organismos, para manipular equipamentos, para conhecer estruturalmente como funciona um laboratório. Nós trabalhamos microscopia, tanto de forma teórica como de forma prática, onde nós conversamos que essa metodologia aqui é essencial para conseguir fazer o diagnóstico inicial dos micro-organismos. Depois nós conversamos sobre morfologias e estruturas bacterianas. Então começamos a conversar sobre as principais características, começamos a falar das bactérias e vimos que basicamente as suas morfologias são cocos e bacilos, apesar de ter outras morfologias, inclusive de patógenos importantes, mas nós demos prioridade às que nós encontramos mais prioritariamente no dia a dia nas nossas amostras biológicas. Conversamos das estruturas bacterianas também, então vimos que as bactérias possuem diversas estruturas, envoltórios celulares, material genético, flagelo, fímbrias. Conversamos especificamente sobre cada uma dessas estruturas, assim como as suas funções. E por último, os últimos dois assuntos que nós vimos foi nutrição bacteriana e patogênese bacteriana. Então esses assuntos que nós já vimos anteriormente, eles vão nos embasar agora para nós trabalharmos o diagnóstico microbiológico. O diagnóstico microbiológico, ele é baseado em princípios, principalmente em três princípios que eu considero como se fosse um tripé, onde nesse diagnóstico microbiológico, ou seja, para eu conseguir fazer o diagnóstico do micro-organismo patogênico, eu vou ter que conhecer a sua morfologia, eu tenho que conhecer as suas características culturais, ou a característica das colônias no meio de cultura, e as suas características bioquímicas, que é através da verificação de rotas bioquímicas que são bem peculiares de cada grupo de micro-organismos. Aqui dentro da nossa disciplina, microbiologia básica, nós não vamos poder contemplar todos essas três vertentes. Mas como nós já vimos, nós já estamos trabalhando essa vertente. Uma delas é a morfologia, então nós estamos conhecendo morfologicamente esse micro-organismo. Nós estamos sabendo ou buscando entender como é que esse micro-organismo é nutricionalmente, como é que ele precisa. Então, por isso que nós estudamos morfologia bacteriana, vemos as estruturas, por isso que nós vimos tanto na prática e ainda vamos ver teórica, a parte da cultura, né, os meios que a gente utiliza para cultivar esses micro-organismos, e a bioquímica, cultura e parte da bioquímica, ela vai ser contemplada em outras disciplinas, a microclínica 1 e a microclínica 2. Mas aqui dentro da nossa microbiologia básica, a gente vai começar, a gente tem que entender desde já que o diagnóstico microbiológico, ele está apoiado nesse tripé aqui. Eu preciso conhecer o micro-organismo morfologicamente, culturalmente e bioquimicamente para eu conseguir fazer o diagnóstico microbiológico. E um desses tripés, então agora nós já temos condições de começar a trabalhar esse tripé, que é o tripé da morfologia. Então nós já conhecemos, já vimos como é uma bactéria, já vimos como é a sua morfologia, já vimos como é essas estruturas. Agora nós temos que criar metodologias para conseguir identificar na amostra biológica esses micro-organismos. E uma das metodologias mais utilizadas é a bacterioscopia, que é o exame microscópico da amostra biológica sobre a forma de esfregaço corado. Então as minhas amostras biológicas vão chegar
E a primeira análise que eu vou fazer instrumentalmente é a bacterioscopia. Então eu vou pegar uma alíquota dessa amostra, vou fazer o esfregaço numa lâmina e vou aplicar uma determinada coloração. Só que qual coloração nós vamos aplicar? Dentro da microbiologia tem diversos tipos de coloração. Eu vou falar de 3 básicas para vocês. Então, as 3 principais colorações que a gente usa em microbiologia é a coloração de Gram, que vai ser necessário para eu corar a estrutura parede celular. Olha aí a estrutura voltando novamente. Então eu preciso conhecer como é estruturalmente essa parede para agora eu criar uma coloração específica para conseguir visualizar esse micro-organismo. Então a coloração de Gram, ela vai permitir com que eu defina a forma, o arranjo e a coloração desse micro-organismo. Então aqui está representado, né? Então aqui eu tenho uma bacterioscopia através da coloração de Gram, onde eu posso definir a forma desse micro-organismo? Posso. Aqui eu tenho 2 morfologias, os cocos e os bacilos. O arranjo eu posso definir? Também posso definir. Esse micro-organismo aqui, ele se agrupa como se fosse cachos de uva, então esses são os estafilococos, isso nós já vimos lá quando nós falamos de morfologia bacteriana. E a coloração, aqui é Gram positivo, que também nós já conversamos, então nós vamos corar de roxo. Nós vemos também o grupo de micro-organismos aqui que tem uma morfologia. Qual é a morfologia aqui? Bacilos. Qual é o arranjo? Nós vimos que nos bacilos o arranjo é importante apenas para alguns grupos de micro-organismos que possuem suas peculiaridades nesse arranjo, mas nós podemos ver aqui a presença de diplobacilos, que seria um arranjo, e a coloração Gram negativo. Nós temos o segundo método, o segundo tipo de coloração, que é o método de Ziel-Nielsen. E isso essa coloração nós vamos usar para bactérias. Só que não para nossas bactérias comuns do nosso dia a dia. É para um grupo específico que a gente de bactérias que a gente determina bacilo álcool ácido resistente, que é o BAR. Que nós vamos analisar em amostras pulmonares, por exemplo, um escarro, onde os principais agentes que causam infecção nesses locais são bacilos ácido álcool resistente. Nós vamos ver que se eu fizer a coloração de Gram não vai corar de forma satisfatória, eu não vou conseguir fazer a sua definição. A coloração de Gram não serve porque a parede desses bacilos álcool ácido resistente, eles são diferenciadas e nós vamos ver um pouquinho isso lá mais para frente. Então aqui a gente vê que é uma coloração que a bactéria assume como se fosse uma Gram negativa, mas não é pelo método da coloração de Gram, é pelo método Ziel-Nielsen. Isso nós vamos falar especificamente de cada tipo de coloração dessa. E por último, nós temos para fazer a coloração de fungo, já adiantando um assunto que ainda nós não vimos, né, mas vamos ver um pouquinho mais lá para frente, que são os fungos, vamos ver as suas morfologias. O azul de metileno, que eu utilizo para fazer a coloração principalmente de fungos, quando eu suspeito que na minha amostra biológica seja um fungo que está causando a infecção. Vamos começar a falar e destrinchar um pouquinho sobre a coloração de Gram. A coloração de Gram, ela tem como princípio da técnica revelar as características da parede celular. Então nós já vimos quais são as características da parede celular bacteriana: Gram positivas e Gram negativas. E a Gram positividade e a Gram negatividade está relacionado com a arquitetura dessa parede celular. Nós vimos quando falamos dessa estrutura nas aulas anteriores, em que a parede celular das Gram positivas, ela é formada por várias camadas de peptidoglicano, é espessa, diferente da parede das Gram negativas, que é uma camada de peptidoglicano delgada e possui 2 membranas lipídicas, uma interna e a outra externa. A coloração de Gram, ela foi desenvolvida por Hans Christian Joachim Gram há cerca de 100 anos atrás, mas até hoje não inventaram uma técnica mais aprimorada e mais perfeita e que revele em pouco tempo, cerca de 5 minutos, a característica dos micro-organismos.
Então é uma técnica que tem perdurado pelo tempo e nós temos mantido ela dentro da microbiologia para definir a característica morfológica dos micro-organismos, principalmente das bactérias. A coloração de GRAM nós já vimos, não é novidade para a gente, então são alguns passos que nós temos, então cerca de 10 passos da coloração de GRAM que nós temos. Então o primeiro passo aqui da coloração de GRAM é preparar a minha lâmina. Então na minha preparação da lâmina eu vou pegar uma alíquota da amostra biológica e fazer um esfregaço na minha lâmina. Então eu faço o esfregaço na minha lâmina. Se for uma amostra seca, eu posso flambar imediatamente para fazer a fixação física através da temperatura. Se for uma amostra líquida, eu tenho que esperar secar esse meu esfregaço para eu fazer a flambagem, que é para fixar esse micro-organismo, para preservar suas estruturas para que possam ser coradas. O segundo passo é aplicar o violeta de genciana, que é um corante que tem cor púrpura. Então eu coloco uma quantidade que dê para cobrir o meu esfregaço e deixo por cerca de 1 minuto. Após 1 minuto, eu posso fazer a lavagem com água destilada para retirar o excesso, né? Então o excesso ele precisa ser retirado. O que já tiver impregnado no micro-organismo permanecerá impregnado e a água destilada não vai retirar. No terceiro passo, eu vou aplicar, eu já apliquei o violeta de genciana, e como é que vai ficar a cor depois que eu fizer a lavagem? Vai ficar roxo, né? Vai assumir a cor púrpura desse primeiro corante. Após, eu vou colocar o segundo corante, que a gente chama de solução mordente, né? Essas soluções, elas são formadas, ela tem como um dos constituintes o iodo. Então o iodo vai fazer com que o violeta de genciana fique mais impregnado na parede dessas bactérias. E também deixo por 1 minuto. Após 1 minuto, eu faço a lavagem com água e as bactérias vão assumir a cor, nesse momento ainda, da cor púrpura. Então o Lugol ou o iodo vai se juntar ao cristal violeta e o iodo não se sobressai à cor azul. Então é essa cor que vai permanecer até o momento. No próximo passo, eu vou fazer a lavagem, né, com álcool. Um álcool, não é qualquer álcool, é um álcool específico para a bateria de GRAM. Então eu vou lavar, que a gente chama de descoloração, com agente descorante. Pode ser um álcool absoluto, um álcool acetona, ou um álcool que eu já compro especificamente para isso. E aí eu vou fazer a lavagem, né? E não esqueçam que no passo anterior já tem 2 corantes impregnados na parede. Agora eu estou fazendo a lavagem com o álcool. E aí quando eu faço a lavagem com álcool, vai acontecer a descoloração. De onde é que vai sair a tinta, o corante? Vai sair das células que tem a parede celular delgada, ou seja, das células bacterianas GRAM negativas. Então as GRAM positivas, que têm parede espessa, vão permanecer coradas de azul, e as GRAM negativas, o álcool, já que a parede é muito delgada, o álcool vai conseguir retirar. E aí no final eu vou usar a safranina, que é um contracorante. Então vejam que aqui a minha GRAM positiva já está roxa, mas a minha GRAM negativa está sem coloração nenhuma. E aí eu uso a safranina por 30 segundos para fazer esta coloração. E aí no final, após botar o último corante, eu vou lavar, né? Então já terminei, já coloquei todos os meus corantes. E aí no final, o que eu vou ter? Eu vou ter que as minhas bactérias GRAM positivas coraram de roxo e as minhas bactérias GRAM negativas coraram de vermelho, ou seja, assumiram a cor do último corante que eu coloquei. Então aqui no meu esfregaço eu tinha 2 tipos de bactéria que acabou sendo revelado aqui no final. Uma GRAM positiva e uma GRAM negativa. Então recapitulando, eu tenho aqui um bacilo GRAM positivo e cocos GRAM negativos. Onde é que eu vou fazer essa visualização após a coloração? No nosso microscópio. Então por isso que nós trabalhamos esses assuntos anteriormente.
microscopia, morfologia, porque agora aqui eles vão ter a sua aplicabilidade. Então essa aplicabilidade vai ser agora. Nós vamos utilizar tudo que nós já vimos anteriormente. Morfologia, o conhecimento morfológico, o conhecimento de coloração e o conhecimento microscópico. Então eu vou observar o microscópio. Como nós já vimos lá, eu tenho uma sequência de análise, né, no microscópio para utilizar. Então eu vou deixar minha lâmina secar e aí eu vou começar a usar minha objetiva de 4, 10, 40... E no caso das bactérias, talvez eu precise usar a objetiva de 100 vezes, que é a objetiva de imersão. E lá eu vou verificar que as bactérias gram-positivas, elas ficam coradas de azul escuro. E as gram-negativas, elas ficam coradas de rosa, assumem a vermelha, rosa, como você queira entender. Assumem a cor do último corante. Essa coloração vai servir quando eu estiver olhando lá no microscópio para verificar ou para revelar ou para analisar qual é o micro-organismo, qual é a característica do micro-organismo que está presente lá na minha amostra biológica. Então, vai revelar a forma, o arranjo e a coloração, que as três coisas que nós olhamos numa lâmina, no esfregaço corado. E aí eu vou ter as bactérias gram-positivas corando em roxo, como nós já vimos, né? Então as gram-positivas, elas vão ficar, a parede celular vai ficar impregnada com o cristal violeta e o Lugol. E as gram-negativas vai ficar impregnada com o último corante, que é a fucsina. E aí, o que nós vamos ver depois disso? Essa aqui é a imagem real, onde nós vamos olhar no microscópio. Então aqui o que foi que eu fiz? Fiz o esfregaço, só para recapitular, fiz o esfregaço, fiz a fixação, segui a sequência de coloração, deixei a minha lâmina secar e agora eu estou analisando ao microscópio. E aí ao microscópio eu vou avaliar. Aqui tenho a presença, qual a forma dessa bactéria? Cocos, células arredondadas. Qual o arranjo? É aquele que está mais significativo, né? Então aqui eu tenho mais agrupamentos semelhantes a cachos de uva. Então aqui eu tenho o arranjo chamado Staphylococcus. E qual a coloração? Gram-positiva. Aqui nessa lâmina eu tenho, vamos lá, ponto a ponto, forma. Qual é a forma? Também eu tenho cocos, né? Células bem arredondadas, bem definidas. Qual o arranjo? O arranjo aqui eu tenho que olhar, nós já conversamos aqui para diversos aspectos, né, para diversos tipos de arranjo, mas aqui eu tenho muito diplococo, né? Então olha aqui, eu tenho Staphylococcus, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver quantos nós temos de diplococos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui, qual é o arranjo? Diplococcus.